tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre integração metabólica. O que seria a integração metabólica? A integração metabólica nada mais é do que a maneira como as diferentes vias metabólicas se interconectam ou se coordenam. Como, por exemplo, sabemos que existe a síntese da glicose, assim como também existe sua quebra. Mas de que forma as duas vias metabólicas se conectam? Existe alguma molécula que correlacione as duas vias? Como isso acontece? A gente vai trazer um estudo da integração metabólica que vai nos dizer como isso acontece. A nossa primeira pergunta seria: qual seria a importância da integração metabólica para o nosso organismo? No geral, o ser vivo ele precisa adaptar o seu organismo, os nutrientes e a energia, a várias situações, como, por exemplo, jejum, atividade física, refeição. E por isso a integração metabólica é essencial, pois ela regula o consumo e a produção de energia em condições de baixa glicose. Por exemplo, o corpo pode aumentar a glicogênese, que é a produção de glicose, a partir das reservas de gorduras. Ela também ela gerencia os intermediários metabólicos, que são produtos intermediários de uma via que podem ser utilizados em outras vias, como, por exemplo, o piruvato da glicólise, que pode seguir para o ciclo de Krebs, ou pode ser utilizado na síntese de aminoácidos. Além disso, a integração metabólica tem como importância também em adaptar-se em diferentes tecidos específicos, como, por exemplo, fígado, músculo e o tecido adiposo. Eles contribuem de maneira única para o metabolismo geral do nosso corpo. O fígado, por exemplo, ele é um centro de controle para a glicólise e o metabolismo lipídico, enquanto os músculos são grandes consumidores de energia. Agora a gente vai trazer alguns conceitos para entender de uma melhor forma a integração metabólica. Para falarmos de integração metabólica, é necessário que alguns conceitos estejam claros em sua mente, como o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo é a quebra de moléculas mais complexas com o intuito de se obter de forma mais simples e produtiva, que no caso produz a energia. Um exemplo é a quebra da glicólise durante a respiração celular para a produção de ATP. Já o anabolismo é a concentração de moléculas mais complexas a partir das moléculas mais simples, como, por exemplo, a síntese de proteínas a partir dos aminoácidos. Agora que relembramos, esses conceitos, sabemos que o nosso organismo está em constante equilíbrio entre esses dois conceitos, pois o nosso corpo precisa responder às nossas necessidades diárias. Agora irei falar sobre a interação entre os tecidos do corpo para entender a integração metabólica. Alguns tecidos precisam se comunicar para manter o equilíbrio de nutrientes e energia no corpo. Entre eles, o mais importante são o fígado, o tecido muscular e o tecido adiposo. Com relação ao fígado, temos basicamente 3 metabolismos importantes: o metabolismo dos carboidratos, o metabolismo proteico e o metabolismo lipídico. Com relação ao metabolismo dos carboidratos, no fígado temos células importantes chamadas de hepatócitos. É nessas células que há o armazenamento do glicogênio, que é uma molécula composta por várias unidades de glicose, que serve como uma forma de reserva de glicose. Essa reserva é armazenada na mesma proporção da glicose circulante na corrente sanguínea. Durante um período de jejum, essa reserva é utilizada para manter os níveis glicêmicos estáveis no sangue. Esse processo é conhecido como glicogenólise. Os hepatócitos não utilizam a glicose como primeira fonte de energia. Por isso, essas células conseguem ser especializadas no armazenamento de glicogênio e somente são incitadas a liberar a glicose através da ação de hormônios como o glucagon, que é liberado pelo pâncreas quando os níveis de glicose no sangue estão baixos, e a epinefrina, que é liberada em situações de estresse ou necessidade imediata de energia, que se ligam a receptores específicos dessas células.
Como a fonte de glicogênio também é limitada nos hepatócitos, existe uma outra via de produção de glicose para que o organismo consiga manter a glicemia, que é a gliconeogênese. Ela ocorre simultaneamente à glicogenólise, porém numa velocidade bem menor que aumenta na proporção que a glicogenólise diminui. Essa via utiliza aminoácidos advindos do músculo esquelético, glicerol, advindo da mobilização de triglicerídeos do tecido adiposo, e lactato, advindo das hemácias, e tendo como fonte de energia a intensa beta-oxidação dos ácidos graxos, que são liberados pela mobilização dos triglicerídeos. Por isso, em situações de jejum prolongado, somente consegue manter a glicemia através dessa via. Além disso, essa via está relacionada à perda significativa de massa muscular e de tecido adiposo. Agora falando sobre metabolismo proteico. O tecido hepático é responsável pelo catabolismo proteico. Por isso, após uma refeição, que é o período pós-prandial, os aminoácidos oxidados são uma excelente fonte de energia para o tecido. Os aminoácidos também servem para a produção de glicose através da gliconeogênese. Isso se dá devido à alta ingestão de proteínas durante a refeição. Além disso, o fígado é responsável pela produção de proteínas plasmáticas, com exceção das imunoglobinas. E o metabolismo lipídico. Por sua vez, no tecido hepático ocorre a síntese de ácidos graxos, os quais serão exportados para o tecido adiposo para armazenamento. No tecido adiposo, esses ácidos graxos serão convertidos a triglicerídeos, forma de reserva de energia. Essas reservas são importantes na gliconeogênese e também para a produção de energia nas células hepáticas, uma vez que essas células utilizam como fonte primária de energia os ácidos graxos. Em situação de jejum prolongado, esses ácidos graxos são convertidos em corpos cetônicos pelos hepatócitos. Essas moléculas servirão como alternativa à falta de glicose no organismo. No tecido muscular, há reserva de glicogênio, só que diferentemente do glicogênio hepático, o glicogênio muscular apenas abastece seu próprio tecido, enquanto que o glicogênio hepático abastece o restante do organismo em situações de jejum. Em uma atividade física intensa, essa reserva de energia é utilizada principalmente em situação de metabolismo anaeróbico. Por isso, a importância desse tecido de ter sua própria reserva de glicose. A insulina também tem um papel importante nesse tecido e nesse metabolismo, uma vez que ela age na captação de glicose nas células musculares. Esse hormônio também inibe a degradação das proteínas no músculo, o que favorece a síntese proteica. No músculo esquelético, em alta atividade, a velocidade da glicose é maior do que a do ciclo do ácido cítrico. Então, uma grande parte do piruvato será convertida a lactato, o qual é captado pelo fígado, tornando-se substrato para a gliconeogênese. Nesta situação, o fígado e o músculo estabelecem uma relação de interdependência. O músculo consome glicose de maneira importante, produzindo lactato. O lactato é levado ao fígado pela corrente circulatória e lá é novamente convertido em glicose. Esse ciclo de reações é conhecido como ciclo de Coryn. Além disso, parte do piruvato produzido no músculo é convertido em alanina e esta também irá imitar a via de gliconeogênese hepática. Por fim, o músculo é a principal fonte de aminoácidos durante a inanição e será grande alimentador de gliconeogênese nos períodos prolongados de jejum. Além do mais, nos períodos de exercício físico moderado e de longa duração, o principal combustível para o tecido muscular para seus lipídios e, nesse sentido, os depósitos de triglicerídeos do próprio músculo assumem especial importância. Vou falar agora um pouco sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo ele é a nossa maior reserva energética do nosso organismo. É nesse tecido que a gente consegue encontrar os triglicerídeos, uma forma de reserva de energia que é regulado pela disponibilidade de glicose.
A síntese de glicerídeos ela é feita quando a razão insulina-glucagon for alta. O glicerol 3-fosfato ele é produzido no tecido adiposo pela redução de hidroxiacetona de fosfato, intermediária da glicólise, ou seja, em um estado pós-pandrial. Já a sua quebra, ela acontece quando a razão da insulina, glucagon e a disponibilidade da glicose diminui. E com a diminuição da produção de glicerol 3-fosfato, a síntese de triglicerídeos no tecido será dificultada. E por outro lado, quando a presença de insulina está diminuída e a de glucagon está aumentada, as enzimas lipases promovem a quebra de triglicerídeos em ácido graxo e glicerol. E assim, tanto ácidos graxos como glicerol serão liberados para correntes circulatórias e serão captados pelo fígado para a glicogênese. Concluindo, agora nós sabemos que a integração metabólica é o conjunto de processos que coordenam o metabolismo dos tecidos para garantir o equilíbrio energético do organismo. Hormônios como a insulina e o glucagon desempenham papéis centrais nessa regulação, especialmente em resposta às variações de nutrientes. Em estados alimentados, a insulina vai promover o armazenamento de glicose e o aumento da síntese de glicogênio e lipídios no fígado e nos músculos. Por outro lado, no jejum, o glucagon estimula a glicogenólise e a gliconeogênese no fígado, assegurando a disponibilidade de glicose para tecidos dependentes, como o cérebro. Durante o jejum prolongado, o glucagon também incentiva a cetogênese no fígado, produzindo corpos cetônicos que servem de combustível alternativo para o cérebro e músculos. Esse hormônio mantém o corpo adaptado a diferentes estados, permitindo o uso eficiente de substratos energéticos conforme a necessidade, promovendo a homeostase e ajustando o metabolismo às várias variações fisiológicas.